Gostaria de pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias em Filemão, capítulo 1, carta de Paulo a Filemão. Nós leremos a partir do versículo 17, certo? 17 ao 25, as palavras finais do apóstolo Paulo. Amém? Posso ler? Vai dizer assim: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, e se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás muito mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos seja restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Senhor, obrigado, Pai, porque meditamos na Tua palavra, lemos a Tua palavra que é viva e eficaz. Momento mais solene do culto, onde nós simplesmente lemos a Tua palavra que é inerrante, Senhor. Eu erro e os meus irmãos erram, mas a Tua palavra não. A Tua palavra ela é perfeita, ela é pura, ela é santa. E o que eu peço a Ti, Pai, nesta manhã é que o Senhor abra mais uma vez os nossos olhos para enxergar o Teu Evangelho. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir o que o Senhor tem para nós nesta manhã, Senhor. Eu falando aqui consigo alcançar até os ouvidos, mas é o Senhor que leva a palavra ao coração, nos transforma e nos faça parecido com o Teu Filho Jesus. É no maravilhoso nome dEle que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, hoje finalizaremos a carta do apóstolo Paulo a Filemão. Semana passada, nós paramos no versículo 16 do pedido de Paulo. Se você, caso queira, acompanhar os outros sermões que foram pregados nessa carta, nós temos subido no YouTube as pregações, então foram 3 e hoje será a última dessa série, mas fiquem tranquilos que vocês vão entender o que está acontecendo aqui, caso vocês não tenham pegado as outras. A carta do apóstolo Paulo a Filemão é uma carta de restituição, é uma carta de amor. É uma carta onde Paulo vai resolver um problema interno entre Filemão e Onésimo, um escravo que o deixou Filemão e foi tentar a vida em Roma. E quando ele chega em Roma, ele tenta a sua vida lá e ele conhece o apóstolo Paulo. Paulo prega o evangelho para ele e se converte ao evangelho por meio do apóstolo Paulo. Paulo ele está preso numa prisão domiciliar em Roma e ali naquele momento onde ele fica por 2 anos ali, ele aluga uma casa. Ali o imperador romano permite que ele faça isso, e ele prega o evangelho, e ali é onde Onésimo se converte. E Onésimo deixou o seu patrão lá, Filemão, em Colossos, e agora ele precisa voltar para resolver o seu problema. Então a carta de Paulo vai tratar dessa união, dessa restauração, dessa reconciliação entre Filemão e Onésimo. Porque Onésimo agora é crente. Quando Onésimo deixou Filemão em Colossos, Onésimo não era, mas agora ele era crente. Paulo vai exatamente tratar isso, essa carta, e nós vimos várias passagens maravilhosas que vão dizer o poder do evangelho sobre as nossas vidas e aquilo que Paulo esperava, tanto que Onésimo fizesse, quanto Filemão, que é o pedido para que Filemão receba agora Onésimo de volta, agora que ele é um crente em Jesus. No primeiro sermão nós falamos da introdução que Paulo vai fazer, ele vai estabelecer ali os fundamentos, que somos uma família na fé, por termos o Deus, o nosso Pai, e logo somos irmãos na fé, ele vai trabalhar isso, depois ele vai orar, agradecendo a Deus pela vida de Filemão, porque a vida de Filemão era extremamente exemplar, o amor e a fé dele, e daí a partir do versículo 8 ele começa a fazer seu pedido mesmo, que é o que nós vimos na semana passada, ele vai pedir para que Filemão aceite Onésimo de volta. E nós paramos no versículo 16. Esse pedido de Paulo, ele vai do versículo 8 até o versículo 21. Nós paramos no versículo 16 por conta do tempo, então hoje nós finalizaremos essa primeira parte do pedido de Paulo, e depois ele vai fazer um outro pedido, no versículo 22, que é o que nós vamos falar hoje. Então Paulo, o que nós vemos em toda essa carta? Desde o versículo 1, Paulo ele está extremamente preocupado com esse relacionamento. E Paulo ele se empenha
para que essa restauração aconteça. E Paulo, vocês perceberam que é uma carta muito pastoral dele, né? Paulo, ele não vai se titular como apóstolo, como mandamento, ele vai falar: Filemão, eu te peço em nome do amor, porque nós somos todos irmãos na fé, porque tanto Paulo quanto Filemão, eles eram crentes, né? Então ele fala com muito cuidado, ele começa a preparar o coração de Filemão para o pedido que ele vai fazer. Ele fala: Filemão, eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu amor, porque a igreja que está em sua casa, porque a igreja de Colossos residia ali, os cultos eram feitos na casa de Filemão. Ele vai dizer: eles sentem esse amor, eles sentem essa fé que você tem não só com o Senhor, mas com as pessoas que estão ali, eles sentem isso, e eu estou muito grato a Deus por isso. E daí ele vai fazer o seu pedido para que ele receba Onésimo de volta, que agora está voltando. Então Paulo escreve essa carta de Filemão, escreve a carta aos Colossenses junto, e Onésimo junto com Tíquico levam essas duas cartas de volta. É por isso que quando nós finalizarmos essa carta de Filemão, nós começaremos uma série de exposições na carta aos Colossenses, porque Paulo escreve dentro do mesmo contexto, são as mesmas pessoas que estão com Paulo lida com os mesmos problemas, só que aqui é muito mais pessoal com Filemão, né? No coração de Filemão, que era o dono, que era o patrão, e Colossenses é a carta doutrinária para a igreja, porque tinha muitos problemas que estavam acontecendo lá. Então, é isso que nós comentamos. Vamos ler o versículo 15, hoje nós começaremos a exposição a partir do versículo 17, mas vamos ler o 15 para que dê um pouco mais de contexto do que Paulo vem falando. Então ele vai dizer: pois eu acredito que ele veio se afastar de ti, no versículo 15, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Então Paulo, ele entende que Onésimo se afastou de Filemão, mas ele se afastou por uma soberania de Deus, para que ele conhecesse o evangelho, e daí a partir de sim voltar para que Filemão aceitasse para sempre. Versículo 16, e o receba não como um escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. E o versículo 16, que foi onde nós paramos na semana passada, é o ápice do pedido de Paulo. É o ápice onde ele vai dizer: Filemão, você precisa receber Onésimo de volta, não mais como um escravo. Ele era um escravo quando ele saiu daí, mas agora o receba como um irmão caríssimo no Senhor. Porque o evangelho nos iguala, né? Então foi isso que nós falamos. Aonde não há, no caso aqui, o patrão, o escravo, onde não existe nenhuma distinção. Todos nós somos irmãos em Cristo, porque o evangelho nos une. O evangelho nos coloca no mesmo patamar. E é um pedido caríssimo que Paulo está fazendo para Filemão. Onésimo deixou tristeza, Onésimo deixou prejuízo, Onésimo deixou muitas coisas para trás. Mas Paulo agora vai dizer: não o receba como escravo, o receba como seu irmão caríssimo na fé. E isso custaria muito para Filemão, e nós trabalhamos esse assunto. Então, a partir do versículo 17, ele vai continuar. Se, portanto, então, recebendo ali, né, esse pedido que Paulo faz, esse ápice aí no versículo 16, no 17 ele vai dizer: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha o que Paulo vai continuar dizendo. Então esse pedido é muito difícil para Filemão. Paulo está fazendo um pedido muito difícil para ele. Não como mandamento, mas com coração voluntário, mas ele vai dizer assim: se você me considera como um companheiro de ti na fé, o receba. Se vocês verem essa palavra companheiro que Paulo coloca aqui, ela vem da mesma raiz lá do versículo 7 da oração dele, que ele vai dizer da cooperação, da comunhão, da participação dos santos. E daí o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo: Filemão, você é a resposta às minhas orações, e você precisa receber Onésimo, para que Onésimo sinta e Deus seja glorificado através da comunhão de vocês, assim como a igreja que está em sua casa tem essa comunhão e vê a sua fé e o seu amor para com todos os santos. E aqui nós já vemos como nós muitas das vezes gostamos de falar sobre a graça, né? Gostamos de falar sobre que somos salvos, mas existe um processo na nossa vida de santificação que muitas das vezes vai nos custar algo. Nós vemos desde o capítulo 1, desde o versículo 1, trabalhando nesses 3 sermões, e nesse nós não deixaremos de falar isso. O evangelho irá te custar algo. Não para ser salvo, você já é salvo pela obra perfeita de Cristo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Filemão mostrasse a sua santidade, mostrasse o seu cristianismo por meio das obras. E é exatamente isso que nós também precisamos fazer. Gostamos de falar das graças, gostamos de falar que somos salvos pela fé, mas muitas das vezes não gostamos de nos esforçarmos para mostrar e evidenciar a obra que Deus fez em nós para com os santos. E é exatamente isso que Paulo espera que ele faça. Se somos chamados a viver como Cristo, precisamos receber também os nossos companheiros, assim como Cristo nos recebeu em seu trono. Paulo, desde o versículo 1,
nós vimos várias vezes ele mostrando o caráter de Cristo no Evangelho, nessa carta. Nós corremos o risco de, quando nós estudamos, principalmente aqui essa carta de Filemon, nós olharmos apenas para os personagens. Então a gente olha para Paulo, a gente olha para Onésimo, a gente olha para os crentes que estavam em sua casa, para Timóteo, que Paulo vai dizer, os outros nomes que ele irá citar aqui no final da sua carta. Mas o principal objetivo da carta, nós não podemos perder o foco. O principal objetivo da carta é sim a reconciliação, mas isso só é possível pelo poder maravilhoso do Evangelho que transforma as nossas vidas. Os personagens, eles passam a ser secundários no texto. Tem Paulo, tem Filemon, tem Onésimo, mas isso só é possível. Só existe essa carta aqui porque o poder maravilhoso do Evangelho transformou a vida desses homens. Então, quando nós olhamos por personagens, todos os personagens precisam apontar para Cristo. E é exatamente o que Paulo faz muitas vezes. Vocês se lembram? Ele fala assim, olha, para Filemon, eu dou graças a Deus porque você está sempre em minhas orações. E nós vimos isso que ele fez, exatamente o que Cristo também faz por nós, e nos apresentar diante de Deus. A oração de João 17 é Cristo nos apresentando diante de Deus. E nós precisamos nos apresentar a Deus e falar dos nossos irmãos e orar pelos nossos irmãos. Vimos o caráter de Cristo, mais uma vez na vida de Paulo, quando ele vai dizer, eu sou igual com você, não existe autoridade. Você é um crente, você é um irmão na fé. Eu não me envergonho de estar no seu meio e te pedir em amor. Porque é exatamente o que Cristo fez também por nós. Não se envergonhando de nos chamar de irmãos, que é o que vai dizer em Hebreus. E mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, o receba, porque Paulo entende que Filemon também foi aceito por Deus. Mais uma vez, Paulo está trazendo essa ideia de que, a mesma forma, você deve aceitar Onésimo em sua casa, mais uma vez, não como escravo, não para que ele cumpra e você o puna por tudo aquilo que ele fez com você, mas o receba como irmão, como a sua família na fé, assim como Deus te aceitou. O receba assim como Cristo te aceitou. O receba assim como o Pai te recebeu. E é que interessante que no final aqui desse versículo 17, ele vai dizer, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo se coloca mais uma vez na frente desse relacionamento, na frente dessa reconciliação, e ele vai dizer, por que ele não fala para Filemon? Filemon, aceite Onésimo como Onésimo. Paulo vai dizer, aceite Onésimo como se fosse a mim mesmo. Que é o que ele vai dizer mais acima, receba-o aí como o meu coração, eu te envio de volta, não Onésimo, eu te envio em volta o meu coração. E por que Paulo está fazendo isso? Porque, mais uma vez, Paulo está trabalhando os argumentos para apontar para Cristo. Mais uma vez. Nós vemos Paulo o tempo todo, tudo que Paulo vai pedir, tudo que Paulo vai argumentar, tudo que Paulo vai preparar o coração de Filemon, é apontando para Cristo, é apontando para aquilo que Cristo fez. Ele vai dizer, não olhe para Onésimo, tá? Olhe como se fosse para mim. Sabe o que Paulo está trabalhando aqui, em outras palavras? Ele está trabalhando já a ideia da substituição. Aonde Deus não vê você. Aonde Ele te recebe, mas Ele não vê você. Aonde Ele te aceita, mas Ele não vê você. Ele vê o Filho. Cristo, morto com seu sangue na cruz, nos redimiu, nos comprou, nos reconciliou consigo pela sua morte, pela sua cruz, pelo seu sangue, que é o que nós vimos, que é o que ele vai trabalhar, a graça de Deus, que a graça de Deus é ele nos perdoando, e agora nos reconciliando com Deus, que é exatamente o que Paulo está também tentando fazer aqui, nesse relacionamento entre os dois, e Deus agora nos recebe por meio do sacrifício do Filho. Deus não olha para mim, Deus não olha para você, Deus olha para o Cristo bendito. E daí nós vemos a oração de Jesus, em João 17. Pai, a fim de que todos sejam um, como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É exatamente o que Cristo fez por nós. O pedido de Paulo é extremamente difícil para Filemão, irmãos. Imaginem, nessa época aqui, onde era permitido que Filemão pudesse castigar Onésimo. Filemão poderia matar Onésimo. Diante das leis, ele poderia fazer isso, porque Onésimo saiu, o abandonou, trazendo prejuízo. Ou então, se ele não o matasse, ele podia castigar. Ele podia dar o pior serviço do mundo para que Onésimo pagasse as duras penas aquilo que ele fez. E Paulo está dizendo, não, recebe como sua família. Era difícil para Filemão. Filemão, ele era patrão, Filemão era dono. A casa de Filemão era extremamente grande, porque nós vemos que a igreja de Colossos se reunia na casa de Filemão. Filemão, por ter escravos, ele era uma pessoa de um poder aquisitivo muito alto. Filemão não era qualquer um.
E como ficaria agora a imagem de Filemon diante dos outros escravos? Esse cara que te abandonou, agora você vai receber ele como sua família? Era difícil para Filemon o receber. Era difícil para Filemon agora evidenciar a sua fé e mostrar que ele iria receber Onésimo como sua família. Por mais que isso, irmão, seja difícil para Filemon, por mais que você possa se comparar com isso, seja difícil. Mas nós nunca devemos nos esquecer que muito mais difícil do que isso foi Deus te receber. Um Deus puro, um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus justo, um Deus imutável, infinito, sem pecado, receber eu e você. É muito pior, é muito mais difícil. Nós olhamos para essa situação, porque é o contexto que Paulo está dizendo para Filemon aqui. O receba aí, mas você foi recebido por Deus. Nós somos irmãos na fé, sabe por quê? Porque Deus nos recebeu. Se Deus não tivesse nos recebido pelo sacrifício do teu filho, não poderíamos dizer que somos irmãos. Perceba, irmãos, que por trás de tudo isso sempre tem o Evangelho, sempre terá a obra de Cristo. E Paulo começa a trabalhar essa ideia da substituição. Não olhe para Onésimo, olhe para, receba como se fosse a mim mesmo. É impressionante a forma como Paulo e as palavras que ele usa para defender o seu pedido. E veja que isso vai se intensificar no versículo 18, irmãos. Olha o que ele vai dizer. 18. E se de algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves. Nós não sabemos, irmãos, exatamente qual era a dívida de Onésimo. Paulo não está preocupado em dizer o que Onésimo devia para Filemon. Isso é maravilhoso. A gente gosta de tentar achar as coisas que o texto não diz. Paulo não está preocupado com isso, nós também não temos que estar preocupados com isso. O que nós nos preocupamos aqui, o que nós sabemos, é que havia uma dívida. Ele vai dizer aqui, exatamente isso no versículo 18. E se ele te deve, lança tudo na minha conta, eu vou pagar. Onésimo devia alguma coisa para Filemon. Alguns vão dizer que Onésimo literalmente roubou o seu patrão para poder ir embora para Roma. Como eu disse, Colossos ficava ali na Ásia e Roma era o oposto. Então, como um escravo tem dinheiro para se locomover e tentar a vida em Roma? Muito provavelmente roubou Filemon, mas o texto não vai dizer isso. Outros vão dizer que Onésimo tinha dívida com Filemon, porque o escravo, quando ele não podia pagar a sua dívida, ele trabalhava como escravo por toda uma vida, só recebendo o seu prato de alimento para não morrer, mas não recebia nada monetário. Então, nesse sentido, ele seria devedor para o resto da vida de seu patrão. Nós não sabemos, mas Paulo está extremamente preocupado com isso. Paulo não está apenas preocupado em consertar o problema espiritual da reconciliação que nós já tanto trabalhamos aqui. Paulo não está preocupado em simplesmente olhar e falar assim, olha, vocês precisam, receba-o como irmão na fé, tudo isso é verdade. Mas Paulo está preocupado com o bem material e do prejuízo que houve nessa quebra de relacionamento. Ele está totalmente empenhado nisso. E é exatamente o que nós precisamos fazer. O que Tiago vai dizer? Adianta você orar, a pessoa está com alguma necessidade, você ora e você a despede, vai em paz, e você não dá um prato de comida para ela? As nossas necessidades espirituais precisam ser atendidas, assim como as nossas necessidades materiais. E nós, como igreja, e Paulo aqui, como apóstolo, ele vai dizer, ele se preocupar justamente com isso. Então, como nós temos o irmão e sabemos que ele está passando por necessidade, Deus o abençoa. Não, a gente como igreja se move a isso. A gente sustenta, a gente dá o pão, a gente faz alguma coisa para que isso aconteça. E Onésimo, ele tinha essa dívida. E como que ele poderia remover essa dívida? Como que ele poderia pagar isso? Ele não poderia, irmãos. Onésimo não poderia. Ele era um escravo. Ele estava com Paulo e ele continuava um escravo. O que ele poderia oferecer para o seu senhor para que Filemon o aceitasse de volta? Absolutamente nada. Ele não tinha como. É por isso que Paulo, tão preocupado com isso, Paulo vai escrever essa carta, e essa carta agora ela se torna uma nota promissória na mão de Onésimo, garantindo para Filemon que Paulo irá arcar com os problemas, que Paulo irá arcar com a dívida que foi tirada, que Paulo vai, de certa forma, restituir e resolver todos os problemas que Onésimo deixou para trás. Olha o que Paulo está fazendo aqui.
Paulo está totalmente envolvido na restauração desse relacionamento ao ponto dele mesmo sofrer o dano para que essa amizade, né, seja restabelecida. Não só no mundo espiritual nesse sentido, mas no ato físico. É uma nota promissória na mão de Onésimo dizendo, eu vou pagar. Eu vou pagar. Isso é maravilhoso, a forma como que Paulo lida com isso. E de verdade, irmãos, posso ser bem sincero com vocês aqui, quando nós olhamos para a vida de apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não era rico. Ele não era rico. Não é assim, eu vou ajudar quando eu tenho. Ah, minha conta está cheia, então agora é mais fácil, né? Não se esqueçam que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, 2 anos. E Paulo trabalhava fazendo tendas. E preso, não trabalha. E Paulo vai dizer, eu vou dar um jeito e eu vou ajudar. O que nós faríamos se estivesse no lugar de Paulo? Diríamos assim para Filemão, Filemão, aceite ele aí, Deus perdoou os seus pecados, também perdoou as suas dívidas, o receba aí. Será que por causa de um relacionamento entre 2 pessoas, nós estamos dispostos a entrar no meio e a chegarmos a uma conclusão de que precisamos ajudar ativamente esses irmãos e não só em oração? Será que quando nós sabemos que os nossos irmãos, dentro de nossa comunidade, estão passando por algum problema financeiro que seja, nós nos dispomos a ajudá-lo? Será que você teria coragem de pagar a conta de luz de um irmão da igreja? Percebe que o que Paulo está falando aqui é, eu vou pagar. Ele está aí na sua frente, porque quem levou a carta foi o próprio Onésimo. Ele está aí na sua frente, ele te deve alguma coisa, ele te deve algum dano, não se preocupe. Eu vou colocar. Paulo não era apegado ao dinheiro. Paulo estava disposto a sofrer o dano para que essa amizade se estabelecesse. Ele sofreria a perda por essa restauração. E nós, muitas das vezes, não dedicamos nem a nossa oração aos nossos irmãos. Quem dirá o nosso bolso? Quem dirá o nosso bolso? Então é isso que nós devemos nos perguntar todos os dias sobre o Evangelho. Se de fato temos vivido um Evangelho apenas teórico, um Evangelho prático que transborda e que mostra a nossa fé e o nosso amor para com os santos, junto com a igreja local. E mais uma vez agora aqui, voltando para a parte espiritual, desse texto desse versículo 18, que Paulo está dizendo. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo, diante de Filemão, é como Cristo diante de Deus por nós. A humanidade tem uma dívida contra Deus. Eu e você temos dívida contra Deus. Eu e você somos escravos do pecado. Não há como eu e não há como você pagar a dívida contra um Deus santo. Como que se paga uma dívida contra Deus? Como que se paga uma dívida de tal tamanho ao seu Senhor? Não paga. É o que Paulo fez com Filemão, com Onésimo, não paga. Porque em Isaías vai dizer que todas as nossas justiças e as nossas boas obras são para Deus como trapo de imundícia. Você já pegou a sua boa obra, imagine a boa obra como se fosse um algodão, branco, limpo, perfeito. A obra, ela é maravilhosa. Só que pega esse algodão e coloca em cima de uma ferida. Ele fica vermelho imediatamente, ensopado. É isso que nós fazemos. A nossa boa obra é boa, mas são feitas por mãos de pessoas totalmente pecaminosas. E a nossa boa obra agora se torna um trapo de imundícia para Deus. Não há como pagarmos. Não há como pagarmos. Temos uma dívida contra o Senhor. Somos escravos e precisamos agora que alguém faça algo por nós. E Deus exige o pagamento disso. E esse é o ponto. É por isso que Paulo está preocupado para que Filemão, para que ele pagasse a dívida, porque as coisas precisam ser acertadas. E Deus requer o pagamento do pecado. Quando você trabalha o mês inteiro, chega no final do mês, o que você recebe? Seu salário. A Bíblia vai dizer que o nosso salário é a morte por conta do nosso pecado. Deus exige o pagamento disso. E o que acontece agora? Nós não temos como pagar. É por isso que nós temos o Cristo, bendito, pendurado na cruz do madeiro, dizendo, põe na minha conta.
Põe na minha conta, porque eu vou pagar. Não são eles, não são as obras deles, não olhem para eles. Eles não sabem o que fazem. Ponha na minha conta e o recebas, porque eu estou pagando. É por isso que a dívida agora não faz mais parte da nossa vida. Esse, irmãos, é o escândalo do Evangelho. Nunca, nunca, nunca se acostume com a mensagem da redenção. Nunca se acostume em um Deus santo receber pecadores como eu e você. Nunca se acostume com isso. E isso só é possível porque Deus foi pregado na cruz por mim e por você. Porque Ele desejou a morte. Ele desejou amar. E Ele fala, põe na minha culpa, põe na minha conta, que eu vou pagar. A grande verdade, irmãos, é que, sabe por que nós somos tão incrédulos muitas das vezes? Porque nós não temos ideia da dívida que foi paga. Nós não temos ideia do valor do sangue do Cristo, que pagou sim a dívida. A dívida que era impossível ser paga. Um sangue que pagou os nossos pecados de toda uma vida. Nós negligenciamos a obra de Cristo. Ele pagou todos os nossos pecados. E agora Deus, sabe por que Deus te recebe? Porque Ele não olha para você. Nós continuamos fazendo as nossas boas obras manchados de sangue. Mas Deus aceita porque Ele olha as nossas obras por meio do sacrifício do Filho. Cristo é como se fosse um óculos de Deus, que Deus está irado. A ira de Deus é um atributo de Deus, e se Deus está irado uma vez, Deus está irado por toda uma eternidade. Mas o que não nos consome é quando Ele está irado, Ele olha para a sua igreja e Ele nos vê manchados de sangue. E daí Ele não olha mais para você. Não ache que você é o centro do coração de Deus nesse sentido. Deus olha para o Cristo. E nós estamos lá. E daí Cristo agora está diante de Deus e fala, Senhor, os recebe como a mim mesmo. Que é o que nós lemos em João 17. Aquele que ascendeu aos céus, ninguém era digno de abrir o livro. E Ele era. E Ele era. E agora todos nós estamos unidos como os irmãos na fé, diante do trono da graça, por meio do sacrifício de Jesus. Esse, irmãos, é o escândalo do Evangelho. Pecadores, imundos, sujos, que não poderíamos pagar a dívida que nos era contrária. Não ache que você é salvo por suas boas obras, porque isso nunca irá acontecer, nunca. É só graça, é só privilégio de Deus se colocar no meio da nossa rebelião contra Deus. Versículo 19, ainda no versículo 19, né? Ele vai dizer, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu deves a mim mesmo. Aqui nesse versículo, irmãos, nós temos Paulo, pelo jeito que Paulo escreve aqui, ele está dizendo, Filemão, você é tão devedor quanto Onésimo, de mim no caso, né? Porque ele vai falar, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Então, ao que parece aqui, pelo que Paulo escreve, ele provavelmente está falando justamente da conversão de Filemão. Está dizendo, da mesma forma como Onésimo me deve, porque ouviu o evangelho através de mim, você também me deve. Não sabemos se Filemão ouviu o evangelho por meio de Paulo ou por meio de Epáfras, mas ambos os cenários passou pelo apóstolo Paulo. E ele vai fazer esse pedido, põe na minha conta, mas não se esqueça que você também deve a mim mesmo, que é essa ideia da proclamação do evangelho. E daí o versículo 20, ele vai dizer, sim, meu irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, que é o pedido que ele acabou de fazer, para que Filemão aceite Onésimo não como escravo, mas como irmão. Que eu receba no Senhor de ti este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Haja com misericórdia com este homem, Filemão. Haja com amor, assim como Cristo agiu com você. E é interessante que aqui ele vai dizer, reanima-me o coração, que é exatamente a mesma palavra que ele usa lá no versículo 7. Quando nós falamos sobre a oração do apóstolo Paulo, lá no versículo 7, o que ele vai falar? Ele vai agradecer a Deus porque os corações dos irmãos estão sendo reanimados.
e agora ele retoma esse assunto no versículo 20 aqui, e agora ele vai dizer, me reanime o meu coração. Versículo 7 lá, né? Pois tive grande alegria e conforto no teu amor, porque o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. E agora no versículo 17 ele diz, que eu receba de ti, né, esse benefício, reanima-me o coração no Senhor. Faça-me me sentir, o apóstolo Paulo está pedindo para ele, né? O mesmo amor e a mesma fé que os irmãos aí em sua casa venham a teu respeito, que é justamente a oração que ele faz ali no versículo 7. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, nessa manhã. Paulo está pedindo aqui para que o coração dele seja reanimado. Nós, como homens e mulheres regenerados, precisamos ser edificados uns pelos outros. Aqui, hoje pela manhã, no momento de escola bíblica de novos membros, eu comentava sobre o papel da congregação. E a congregação se edifica, a congregação se ajuda, a congregação se santifica nesse sentido. Ela exorta uns aos outros, ela reanima uns aos outros, e nós precisamos disso. E aqui nós temos uma figura extremamente importante nessa carta, que é o próprio apóstolo. É Paulo dizendo aqui que precisa ter o coração reanimado. Nós temos a ideia, né, eu comentei isso já, de nós temos esse pedestal, né, em degraus de aquele que é mais crente, aquele que é menos crente, mas Paulo, ele já se tornou ali, falando para Filemão, que ele é um com Filemão. Ele já iguala, ele diz, eu sou seu irmão na fé. E aqui nós temos o apóstolo Paulo pedindo para que o coração dele seja reanimado. O apóstolo Paulo, ele tinha carne e osso, assim como todos nós. Estava preso, sofrendo, com um espinho na sua carne que Deus havia dito que não ia tirar dele. Não existem super-homens. Não existem mulheres maravilhas. Isso é só coisa de cinema. Nós precisamos nos reanimar todos os dias. Nós precisamos, todos os dias, pregarmos o evangelho uns aos outros. Paulo, nesse contexto, estava preso, irmãos. Paulo estava, já era velho, que é o que ele vai dizer, né? Eu sou o Paulo velho, já era velho. E a atitude de Filemão em aceitar Onésimo traria alegria, conforto e reanimaria o coração de Paulo no sofrimento. E daí ele vai dizer, né? Que ele receba no Senhor este benefício. O que é o benefício, irmãos? Mais uma vez, você está numa empresa e da empresa te dá benefícios. Os benefícios são algo em que você recebe ali, é um a mais, né? São os benefícios de uma igreja, de um trabalho. Qual seria o benefício que Paulo receberia? Paulo continuaria preso, muito provavelmente sem conseguir sair, sem saber quando seria o seu julgamento, continuaria ali cercado pela guarda pretoriana. E Paulo vai dizer que eu receba de ti este benefício. Paulo ele vai dizer sobre esse benefício porque ele vai dizer que o coração dele vai ser reanimado justamente porque ele verá a concretização da transformação do evangelho na vida desses dois homens. A alegria de Paulo não está na sua satisfação pessoal do momento ali. Não é o benefício de eu sair daqui, olha, se você aceitar ele aí, eu tenho uma cláusula aqui, se você aceitar ele aqui, eu vou sair daqui. Não. Ele continuaria preso, mas seria um benefício para o coração dele, porque é um benefício espiritual. Paulo ficaria reanimado com sua fé, falando assim, o evangelho que é pregado é o evangelho que é vivido. Seria um benefício no coração dele ser reanimado, porque agora o evangelho saiu da letra e agora transformou a vida de Onésimo, ele viu, e transformou a vida de Filemão, isso seria de grande alegria para o seu coração. Nós precisamos nos reanimar. E sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está abrindo o seu coração para Filemão. Eu preciso ser reanimado por teu intermédio. Por favor, irmãos, não criem barreira entre vocês. Não criem barreiras, não criem muros. Falem uns com os outros dos seus problemas. Permita-se ser reanimado o coração por meio do evangelho, através da vida de outra pessoa. Não crie esta barreira entre vocês e mim, pelo amor de Deus. Não existem super-heróis. Eu preciso também ter o meu coração reanimado. Como é maravilhoso, essa semana, na quarta-feira, nós tivemos o Ibra em casa, e foi na minha casa, e cara, como é maravilhoso. Eu sentei no chão, o Brunão levou uma palavra, Salmo 100. Como é maravilhoso ser alimentado, ouvir, participar deste momento.
Eu também preciso ser reanimado, assim como o apóstolo Paulo aqui. Vocês precisam ser edificados uns com os outros, com os dons que Deus distribui na igreja uns com os outros. E esses dons precisam ser evidentes. E é maravilhoso quando a igreja é edificada por meio dos irmãos. Essa carta de Filemon é uma carta de perdão, é uma carta de reconciliação, de restauração, mas é uma carta de amor. O amor de Paulo por Filemon, o amor de Paulo por seu filho, que é o que ele vai dizer, por seu filho Onésimo, o amor de Paulo por saber que o evangelho iria transcender e que o evangelho iria transformar as vidas das pessoas. Paulo, ele expõe o seu coração. E você também precisa expor o seu coração. Não crie muros, abra o seu coração. Nós devemos viver vida de igreja. Se somos uma família na fé, redimidos, comprados uns com os outros, nós nos abrimos uns com os outros, buscando, temos o nosso coração reanimado na fé. Paulo não carregou seu fardo sozinho, irmãos. Não carregue, não carregue, não carregue. Versículo 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou lhe pedindo. Paulo, ele faz o pedido, ele fala que ele precisa ter o coração reanimado pela obra que Filemon vai fazer. Ele diz, eu estou certo, eu sei que você vai fazer. Porque eu sei que você vai fazer, porque Filemon estava no Senhor, que é o que ele vai dizer no versículo de cima. Filemon estava no Senhor, é por isso que Paulo tem a certeza, ele tem a garantia que ele vai ter o coração reanimado pela obra de Filemon, justamente porque Filemon não está debaixo do senhorio de Paulo, Filemon está debaixo do senhorio de Cristo. E daí ele tem essa certeza que a obediência dele vai justamente transbordar, ele vai fazer aquilo que Paulo está pedindo em amor, e não como mandamento, como ele vai dizer, em um amor num coração voluntário de Filemon, porque Filemon está em Deus. Filemon está em Deus. Essa é a certeza. Quando nós abrimos nossos corações para os nossos irmãos, sabemos que seremos reedificados porque os nossos irmãos precisam estar no Senhor. Se não, irmãos, de verdade, não busque conselho de ímpios. Não busque conselho de ímpios. Busquem conselhos de pessoas que você terá certeza que seu coração será reanimado. Porque essa pessoa não é porque ela é boa, não é porque ela é melhor que você, mas é porque ela está em Cristo. E você, ao mesmo tempo, precisa estar em Cristo para que seja esse bálsamo para as outras pessoas. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3. Se vocês quiserem anotar aí, não precisam abrir. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5. E é por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Então nós confiamos em Deus por conta da obra de Cristo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Não somos capazes de nada, não somos capazes por nós mesmos de pensarmos e fazermos nada. Tudo deve ser pela suficiência que vem de Cristo. É por isso que precisamos estar no Senhor. É como Agostinho vai dizer, conceda-me o que ordenas e ordena-me o que quereis. Porque é Deus em que efetua em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Precisamos estar em Cristo para que possamos ser uma bênção aos nossos irmãos. Versículo 22. Então, até o versículo 21 aqui é o pedido de Paulo, ele vai encerrar esse primeiro pedido dele, que é Filemon aceitar Onésimo. Agora vem o segundo pedido de Paulo. Rápido, curto, mas com muitas lições. Versículo 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também uma pousada, ou em algumas traduções vão dizer um alojamento, pois espero que por vossas orações vos serei restituídos. Paulo, quando ele faz esse pedido, ele vai dizer no versículo 22, e ao mesmo tempo, ao tempo que você faz isso que eu estou te pedindo, com coração voluntário, me prepara aí uma casa, uma pousada, um alojamento para que eu fique, provavelmente na casa de Filemon. Paulo está na expectativa de sair da prisão e visitar os colossenses, de visitar a casa de Filemon. Nós sabemos que na história, depois que Paulo sai dessa prisão, ele não vai para lá. Deus o leva para outros caminhos, mas não temos evidência alguma de que Paulo foi a Colossos. Mas, enquanto Paulo está preso, a expectativa dele é, eu quero que você aí, Filemon, lendo essa carta, me prepare
uma pousada, um alojamento. E para preparar na época ali, irmãos, essa ideia de alojamento, essa ideia de acomodação, que é exatamente praticar a hospitalidade, é muito diferente do que nós temos hoje em dia. Lá, eles não iam tomar um cafezinho da tarde e ir embora. As coisas eram longe, eles andavam a pé, eles não pediam Uber para tomar um cafezinho da tarde e ir para outro compromisso à noite. A ideia aqui da hospitalidade que acontecia nessa época das Escrituras era eles praticamente moravam na casa desses irmãos. Eles ficavam lá por dias, por semanas. E a prática da hospitalidade era tão maravilhosa de que o anfitrião da casa, ele tinha os mesmos direitos daquele que estava visitando. Eles cediam a casa deles. Preparar alojamento nessa época, preparar uma acomodação, era dizer, a minha casa é a sua casa. Não é um colchãozinho de lado, um sofazinho bem desconfortável, não. Era uma prática completamente diferente. E Paulo está nessa expectativa. Filemon, te peço para que você prepare, porque pelas orações de vocês aí, eu quero visitá-los, eu quero ir até vocês. E todas as vezes, irmãos, que nós recebemos pessoas nas nossas casas, nós devemos praticar a hospitalidade da forma mais bíblica que nós devemos praticar. Nós devemos parar de sermos tão individualistas com as nossas vidas. Essa prática que é maravilhosa das Escrituras, nós deixamos de lado. No século XXI, na era em que nós vivemos aqui, falar de hospitalidade, as pessoas talvez nem sabem o que é. Porque não é comum, é cada um para si, é cada um na sua casa e vida que segue. E aqui tem um problema muito grande nisso. Veja que Paulo, é o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, eu quero ir para a sua casa. Sabe por que talvez nós não abrimos a porta da nossa casa para os nossos irmãos? Posso ser bem sincero para vocês? O que eu tenho visto e o que eu já fiz muito? A gente não abre a porta das nossas casas para os nossos irmãos porque nós não queremos que os nossos irmãos vejam como que funciona a nossa casa. Porque Paulo ficando na casa de Filemon, Paulo iria ver exatamente como era a rotina daquela família. E a gente, trazendo para nós, gostamos de ter uma aparência aqui na igreja que talvez é diferente da forma como você lida na sua casa. E você abrir as portas da sua casa, é as pessoas que vão, nem que for para um jantar, irmãos, um almoço que seja, eles verão como que é a sua casa. Eles verão a sua casa em ação. Eles verão a forma como o esposo olha para a esposa. Eles verão a forma como um responde o outro. Eles verão a forma como os filhos se comportam, ou como os pais se comportam mediante aquilo que os filhos fazem. Abrir as portas das nossas casas é mostrar quem somos. E daí sim você começa a entender por que a igreja tem tanto esse problema, de cada um por si e só se reúne aqui, na minha casa não. É isso que é, a hospitalidade é algo maravilhoso, mas terrível para alguns. Ela revela exatamente quem nós somos. A nossa cosmovisão de vida, de mundo, de evangelho, estão impregnadas nas nossas casas. Estão impregnadas nas nossas casas. E qual que é o ponto aqui, irmãos? Não tem problema se a sua casa não é perfeita. Esse é o ponto. Não tem problema. Paulo não está preocupado com isso. Paulo está dizendo, eu quero estar com vocês. A gente não convida que a gente fala assim, a nossa casa, né, tem, que nem no meu caso, tenho 2 filhos, eles bagunçam, o Leonardo sobe em cima do lustre. É a vida, irmãos. Vocês veem, é isso. É se mostrar vulnerável. É um momento de você sentar, de repente, com um casal que é mais experiente, e dizer, olha isso aqui, o que eu faço? Me ajuda. E daí você ter o coração reanimado no Senhor. A prática da hospitalidade é algo bíblico, mas mostra quem você é e mostra a sua casa. Não deixe de chamar as pessoas na sua casa só porque você não tem uma casa perfeita, ou porque você tem problemas, ou porque seus filhos não obedecem. Abra o seu coração para que você possa viver o amor de Deus através da comunidade. Não somos impecáveis, não somos. E é isso que Paulo espera e quer que aconteça com a casa de Filemon, que ele quer ir para lá. E agora aqui no final, ele vai fazer as suas saudações finais. E vai terminar a sua carta. Então ele pede para que Filemon aceite Onésimo, pede para que Filemon prepare a pousada para que ele fique lá. E daí ele vai terminar a sua carta. E a carta, irmãos, nós falamos aqui, ela fala muito sobre família, fala muito sobre colaboração, fala muito sobre comunhão, fala muito sobre sermos irmãos na fé. E Paulo não poderia terminar a sua carta de outra forma, a não ser citar as pessoas, os irmãos da fé que estavam ali com ele, né, que estavam ali com ele.
Paulo, como apóstolo, ele reconhece suas próprias limitações e ele faz questão de colocar o nome desses homens que estavam com eles ali, seus colegas de trabalho. Paulo vivia ali com judeus, com gregos, com gentios, e ele estava o tempo todo ali recebendo pessoas em sua casa, né, como nós falamos. Então ele vai citar alguns homens que estavam com ele ali. Veja que, mais uma vez, a vida cristã não é solitária, não é solitária. Versículo 23, ele vai dizer: saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo. Quem quer Epáfras, irmãos? Vocês se lembram? O pastor Epáfras era o pastor da igreja de Colossos, que estava na casa de Filemon, e daí alguns homens começaram a trazer um falso ensinamento. Epáfras sai da igreja de Colossos e vai visitar Paulo, para que Paulo o instrua de como ele deve agir em Colossos, que é a carta que nós temos nas Escrituras. Epáfras estava lá. Epáfras não volta. Onésimo volta com a carta, mas o pastor da igreja de Colossos fica ali com Paulo. E Paulo vai dizer: saudam-te, Epáfras. Eles sabem quem é Epáfras, que é o pastor deles. Saudam-te, Epáfras, ele está aqui prisioneiro comigo. Ó, ele veio e ficou, já estou sabendo o que está acontecendo aí. Onésimo já vai levar também a carta de Colossenses aí para vocês, para que vocês possam entender a doutrina. E ele está aqui comigo. E daí ele vai citar mais alguns cidadãos aqui: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, que são cooperadores de Paulo. E a gente pode aprender um pouco com esses caras aqui, que são os cooperadores de Paulo. Quem é Marcos? Marcos é muito interessante, irmãos. Quando a gente lê muitas das vezes rápido, a gente perde isso. Marcos, esse Marcos que está aqui, é João Marcos, é o evangelista, aquele que escreveu o segundo evangelho, Marcos. E esse cara, esse Marcos aqui, ele era sobrinho ou primo de Barnabé, né? E daí nós vemos em Atos capítulo 13, esse Marcos, ainda jovem, né, talvez inexperiente, Paulo e Barnabé, eles vão fazer a sua primeira viagem missionária. E Marcos está com eles. Só que o que Marcos faz? Marcos abandona Paulo e Barnabé e volta. Marcos coloca a mão no arado e olha para trás e isso aqui não é para mim e vai embora. Nós não temos exatamente o que aconteceu, mas ele abandona Paulo e Barnabé e volta embora. Isso em Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 15, nós temos Paulo e Barnabé agora voltando ali para a segunda viagem missionária, e Barnabé vai dizer assim para Paulo: Paulo, eu quero levar Marcos. Quero levar o Marquinho comigo. Aí Paulo fica furioso em Atos capítulo 15, ele vai dizer: não vai levar. Vocês querem abrir, irmãos? Abrem lá. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 36. Então aqui a segunda viagem, Paulo e Barnabé, eles vão voltar. Atos 15, 36 vai dizer assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos que por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra, para ver como passam. Então eles passaram nas cidades, pregaram o evangelho, agora eles queriam voltar para ver como que estavam as coisas. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, que é o Marcos mesmo. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Olha o que aconteceu. Barnabé queria levar Marcos, Paulo não queria. Houve em eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo Marcos, navegou para Chipre, e Paulo chamou Silas, partiu encomendado pelos irmãos do Senhor e foi pela Síria e a Filícia. A briga de Paulo e Barnabé por conta de Marcos foi tão grande que não houve acordo. Barnabé foi para um lado com Marquinho e Paulo foi para o outro lado com Silas. Mas olha que interessante, irmãos. Quem que está com Paulo aqui? O Marcos. Em uma carta onde Paulo vai trabalhar tanto a reconciliação, em uma carta onde Paulo vai trabalhar tanto sermos uma família na fé, Paulo, citando Marcos aqui, diz muito, porque Paulo está dizendo assim: Filemon, eu estou aqui com Marcos. Paulo não apenas pregava o evangelho e não vivia o evangelho.
Paulo vivia exatamente aquilo que ele pregava. A amizade entre Paulo e Marcos foi estabelecida. Nós não sabemos o que aconteceu, não sabemos qual foi o momento, mas sabemos que ambos foram, cada um para um lado. Barnabé falou assim, eu vou levar o Marquinho comigo, e Paulo não foi. Só que eles se encontraram e se reataram. Houve reconciliação. E agora Marcos está com ele. É maravilhoso isso, né? Porque é exatamente o contexto do que ele está pedindo para Filemão. E Paulo não era só que falava, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Com Paulo não existia isso, ele era um crente de verdade. Aí ele vai dizer sobre Aristarco, que era um outro companheiro dele, que participou das suas viagens missionárias. Lá em Atos 19 ele está junto, Atos 20 ele está junto. Aristarco também está na lista dos homens em Colossenses que estavam com Paulo ali, né? E ele vai falar de Demas também. E Demas é outro cara muito interessante. Demas também, aqui, né, um companheiro de Paulo. Mas olha que coisa interessante. Abram, para a gente já finalizar, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Segunda Timóteo, capítulo 4. A carta de Timóteo, irmãos, não sei se todos sabem, mas a segunda carta de Timóteo, que é essa que nós vamos ler, é a última carta que Paulo escreve antes de morrer. Nesse cenário aqui, Paulo estava preso de novo, mas agora não mais em uma prisão domiciliar. Agora não mais com liberdade de pregar o evangelho. Aqui nesse contexto de 2 Timóteo, provavelmente Paulo estava num calabouço, sozinho, solitário, numa cisterna úmida, fria, e pronto para morrer. E foi literalmente também as suas últimas palavras, e ele sabia que ele ia morrer aqui. Já mais velho ainda, né? E sabia que ele ia morrer. E ele vai escrever a Timóteo, ele vai dizer, Timóteo, ele sabe que ele vai morrer, ele vai dizer que ele já sente isso, né, que o Senhor vai o levar. E olha o que ele vai dizer no versículo 9. É o texto que ele vai dizer no versículo 7, né? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque ele sabe que, de fato, ele vai morrer, e ele morre mesmo. Aí ele vai dizer no versículo 9, procura vir ter-te comigo depressa, falando para Timóteo. Porque Demas, olha o cara aí, que está com ele lá em Filemão, lá em Roma. Porque Demas, porque isso aqui foi depois, né? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e somente Lucas está comigo. Toma contigo quem? O Marquinho. E traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha as pessoas que estavam rodeando Paulo. Paulo aqui, ele é maravilhoso porque a gente vê Paulo rodeado de pessoas totalmente falhas. Primeiro com Marcos, que era um cara que abandonou ele no começo de sua trajetória na viagem missionária, mas depois restituído. E agora temos o Demas aqui, que era um cara que estava com o apóstolo Paulo nesse momento de Filemão, mas que depois, quando Paulo foi preso de novo lá na frente, Demas tinha o abandonado. E vai dizer que por conta ele amou o presente século. As prioridades de Demas mudaram e ele foi viver a vida e abandonou o apóstolo Paulo. Só esse texto aqui de Timóteo já dá uma outra pregação, né? Porque imagine que o pastor de vocês é o apóstolo Paulo e Demas o abandona. Ainda assim, mesmo tendo o apóstolo Paulo como seu companheiro, estando junto com o apóstolo Paulo, em vários momentos ele prefere as coisas do mundo e o abandona. Nós precisamos pregar o evangelho para nós todos os dias. Então nós temos Paulo aqui cercado desses dois homens, e daí ele vai se dizer aqui em 2 Timóteo, né? Somente Lucas está comigo. E Lucas também é o evangelista que escreveu o evangelho. Tanto Lucas quanto Atos, né? Foi Lucas que escreveu. Lucas foi um cara que foi fiel a Paulo do começo ao fim, porque ele está aqui também, ó, né? Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Lucas estava com Paulo em Roma, e lá em 2 Timóteo, no final da sua vida, Paulo vai dizer que Demas o abandonou, mas Lucas está com ele. Lucas aqui está comigo. E daí ele vai dizer, e traga comigo o Marcos, porque ele me é muito útil no Evangelho. É maravilhoso nós vermos isso, né, irmãos? Paulo, rodeado de pessoas pecadoras, rodeado de pessoas que falhavam assim como ele, mesmo assim se envolvendo no Evangelho. Ele vai dizer sobre a graça de Senhor Jesus Cristo, seja com o vosso espírito, no último versículo. Assim como ele começa a sua oração lá no versículo 3, falando sobre a graça, ele vai terminar o versículo 25 falando sobre a graça. Tudo é por meio da graça.
a graça que leva Paulo a pregar o Evangelho, a graça que levou Onésimo a se converter ao Evangelho, a graça que levou Filemão a perdoar Onésimo é por conta do Evangelho, e nós conseguimos fazer tudo o que fazemos por conta da graça e da misericórdia que Deus tem sobre nós. E aqui nós chegamos, irmãos, no final da nossa carta, uma carta curta, né, de apenas 25 versículos, mas uma carta com grandes ensinamentos para as nossas vidas. E eu queria aqui rapidamente fazer um resumo com os irmãos para que nós possamos meditar e irmos embora. Como eu disse, vamos olhar para essa carta pequena do apóstolo Paulo de Filemão, não para os personagens, mas olhem para o poder do Evangelho em transformar as vidas. Tudo, absolutamente tudo é moldado pelo Evangelho, pela graça de Deus, desde as primeiras decisões da nossa vida, e tanto do apóstolo também, a forma como resolvemos problemas, a forma como enxergamos nossos irmãos, a forma como enxergamos a Deus, tudo passa pelo poder maravilhoso do Evangelho e pela graça de nos apresentar diante de Deus. Que nós possamos nos humilhar sobre quem nós somos e reaver o nosso coração com tudo aquilo que nós temos aprendido e se de fato temos vivido aquilo que temos ouvido. Nós vimos nesse final dessa carta que Paulo não vivia, ele vivia exatamente aquilo que ele também pregava. É fazer a nossa vida à semelhança de Cristo, é negar as nossas vidas, é negar o nosso ego, é muitas das vezes abrir mão do nosso tempo em prol do nosso irmão, é pararmos de olharmos apenas para nós, é pararmos de apenas orarmos apenas para nós, mas nos apresentarmos sempre como uma comunidade diante de Deus. Então, em vez de nós procurarmos uma lista do que nós devemos ou não devemos fazer, devemos sempre olhar para a cruz e enxergar tudo o que acontece à nossa volta por intermédio da cruz, por meio da cruz, pela cosmovisão da cruz. Que Deus reaviva o nosso coração por meio do Evangelho, que eu e você possamos ser um canal de bênção na vida uns dos outros, porque estamos no Senhor a reanimar os corações dos nossos irmãos.